O livro de Enoque é uma das obras judaicas mais antigas e conhecidas e possui mais de 100 capítulos. Ele é baseado em um personagem obscuro e não foi aceito na Bíblia, sendo considerado um livro apócrifo, que significa que a autoria do texto não é bem certa. Na verdade, o livro de Enoque é um compilado de textos com diferentes autores. A Bíblia hebraica tem muito pouco a dizer sobre ele. No livro de Gênesis, ele aparece brevemente na genealogia de Adão. Ele era o pai de Matusalém e tataravô de Noé. Inclusive, os textos dizem que Enoque conheceu Noé pessoalmente, pois naquela época eles tinham uma vida muito mais longa que hoje. E ele passou os textos para Noé, que provavelmente os levou consigo na arca. O livro de Enoque seria então uma incrível obra escrita e sobrevivente ao dilúvio que varreu a terra? Enoque aparece também no livro de Hebreus, onde diz que ele agradava a Deus e tinha fé. Por causa disso, ele foi arrebatado. Ninguém encontrou seu corpo, porque Deus o levou para o céu. O livro de Enoque tem 5 seções principais. As seções mais antigas do texto provavelmente datam do século 4 ou 3 a.C. Foram escritos na língua etíope, que é uma língua semítica prima do hebraico. O nome Enoque tem origem hebraica e significa o iniciado. Os textos que compõem o livro foram encontrados em uma caverna em Qumran, onde hoje é a Cisjordânia, e fazem parte dos pergaminhos do Mar Morto, descobertos em 1947. O texto de abertura do livro de Enoque parece ter sido inspirado em um pequeno trecho presente na Bíblia, mais precisamente em Gênesis 6, onde fala sobre seres divinos que desciam dos céus e tinham relações com mulheres humanas, gerando seus descendentes, conhecidos como Néfilim. Enoque expande amplamente esses poucos versos, informando que esses seres divinos não são apenas uma categoria de seres celestiais, mas toda uma sociedade de anjos caídos, chamados os Vigilantes. E os seus filhos, os Néfilim, são gigantes que começaram a causar estragos na terra, matando homens e devorando-os. Outras coisas citadas no livro de Enoque são a expectativa da vinda de um Messias, julgamento, salvação, ressurreição e jornadas celestiais. Ele é considerado um dos mais antigos textos apocalípticos, que são textos que geralmente descrevem visões místicas do céu, onde um anjo se revela a um profeta, anunciando o fim dos tempos e o julgamento final. Também encontramos a ideia de inferno no livro, um conceito teológico que só foi visto mais tarde no cristianismo. O conceito de inferno não existe nos textos mais antigos da Bíblia hebraica. Em uma das passagens, fala que Enoque vê um abismo, onde há grande fogo queimando e flamejando. O texto diz que este lugar é uma prisão para os anjos, onde eles ficarão confinados para sempre. Foi por volta do século IV que o livro de Enoque aparentemente caiu em desuso. Foi nessa época que grandes nomes da igreja como Agostinho e Jerônimo o rejeitaram. O livro permaneceu popular apenas na Etiópia, que ainda permanece fiel até hoje como parte do cânone bíblico da Igreja Ortodoxa Etíope, com mais de 81 livros. A coleção de livros sagrados é muito mais ampla no cristianismo etíope em comparação com outros ramos do cristianismo. De um modo geral, o livro de Enoque nos leva a discussões e questionamentos interessantes, trazendo respostas para algumas lacunas bíblicas. Embora os textos tenham sido veementemente rejeitados pela Igreja Católica, Enoque é conhecido por muitos cristãos, pois as poucas palavras mencionadas sobre ele na Bíblia são um dos mais importantes testemunhos. Ele andou com Deus e agradou a Deus, sendo levado ao céu por ele. Sem dúvidas, Enoque foi uma figura muito importante no passado da nossa verdadeira história.